Pessoal, vamos retomar agora com algumas propriedades de funções contínuas em intervalos, certo? São duas e delas extraímos diversas outras propriedades e resultados importantes aqui para o curso de cálculo e para toda a sua carreira usando os elementos aqui de análise. O primeiro é o teorema de Weierstrass. Se você tiver uma função definida no intervalo limitado e fechado e contínua, isso é, contínua em todos os pontos desse intervalo, então ela assume um valor máximo e mínimo para algum ponto, para pontos x índice M minúsculo, x índice M maiúsculo nesse intervalo. Aqui eu fiz uma representação gráfica porque eu fiquei debatendo um pouco e eu achei que não é o momento de dar uma demonstração para não sobrecarregá-los aí com esses detalhes mais apurados e tal. Isso deixa para um momento posterior. A demonstração está aí acessível em diversos textos e com um pouquinho mais de bagagem você vai conseguir apreciar ela em toda a sua complexidade. Mas dá para imaginar, concordar intuitivamente com esse resultado, porque você pensa que, afinal, o gráfico ele é uma coisa disposta aqui nesse intervalo. Ele não pode ter rupturas e nenhum tipo de explosão, em ponto algum, certo? Sendo assim, ele é como se fosse uma corda presa nessas duas barras aqui, em A e B, e que, portanto, essa corda, mesmo que você estique e tal, ela não pode ser esticada indefinidamente, e o que nos leva a crer que esse resultado seja verdadeiro, de que exista de fato esses pontos de máximo e mínimo aí no intervalo. Tá? Essa intuição funciona bem para demonstração, daí já é um pouquinho mais complicado, não quero fazer agora. O outro resultado muito importante é o teorema do valor intermediário, ou TVI, de Bolzano e Cauchy. Se f é uma função contínua no intervalo e que assume valores f, a e b nos pontos a e b, então qualquer número c que esteja entre esses valores a grande e b grande, você tem um ponto xc entre a e b, os já mencionados, onde o f de c é igual a f de xc é igual a esse c grande. Tá? É aquela coisa, né? Se você vai de a até b sem ruptura, sem quebra, fatalmente você tem que passar por essa altura C, certo? E essa altura C é atingida por um certo f de x de c. Esse é o conteúdo que é mais um que dá para compreender com facilidade intuitivamente. Ok? Então, já que eu falei do teorema do valor intermediário, vamos entender alguns usos aí do teorema do valor intermediário. Tem um que é bem importante, que é a localização de zeros de função. Como que se dá esse dispositivo? Você tem uma função contínua no intervalo e que nos extremos desse intervalo ela tem sinais trocados. Tá? Eu sintetizei isso nessa frase. Então, tem um ponto ali entre A e B, onde a F se anula. Certo? Bacana, né? Vamos fazer um exemplo só mais simples e depois um pouquinho mais extenso. Um exemplo mais concreto. Pega a função x ao cubo menos 3. Eu afirmo que ela tem um zero no intervalo 1, 2. Bom, não há dúvida de que essa aqui é uma função contínua, que é uma polinomial. Tá? Se eu não errei em conta, né? f de 1 é menos 2 e f de 2 é 5. Portanto, tem sinais trocados, logo há ao menos um ponto ali no intervalo 1, 2, onde essa função se anula. Tá? Bom, outro exemplo, esse já é um pouquinho mais extenso. Se f é uma função polinomial de grau ímpar, então há ao menos um x0 dos reais, onde a f se anula. Tá? Então isso é aquela coisa que você já deve ter visto, talvez lá em números de funções reais, um comentário sobre isso, de que se a função tem grau ímpar, a função polinomial tem grau ímpar, ela tem pelo menos uma raiz real. Esse é o conteúdo do que estou dizendo. Bom, de novo, temos que ela é contínua em R. R é um intervalo, não fechado como em outros
contexto a gente está usando ali. Então, olha só. Então, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que garantir que existem dois números reais, x1, x2, com f de x1 menor do que zero e f de x2 maior do que zero. Tá? Ou o contrário, eu não lembro muito bem como é que eu fiz aqui, mas eu vou conseguir. O que importa é que eles tenham o sinal trocado, tá bom? Eu vou simplificar isso porque eu posso assumir que o coeficiente aqui do termo de maior grau é 1, tá? Porque se não for, eu divido tudo por ele e tenho um novo polinômio que possui as mesmas raízes que o polinômio original. Então essa redução aqui, ela com ela eu não perco generalidade, tá? Aí o que eu faço? Eu vou colocar para x diferente de zero, eu vou deixar o x elevado a 2k mais 1 aqui em evidência. Estão vendo que isso ocasionou aí essa aparição dessas frações aqui, tá certo? Então tá. Então veja só, esse sujeito daqui, como esse grau aqui é ímpar, se x for positivo, essa quantidade é positiva. Se x for negativo, essa quantidade é negativa. Então, de algum modo, eu quero que esse sujeito aqui, que está entre colchetes, não atrapalhe essa questão de sinal. E como eu consigo isso? Ora, eu tenho que tomar x com tamanho suficientemente grande, de modo que essa coisa toda aqui no colchete seja maior do que zero. Né? Isso é razoável, embora eu vou tentar quantificar, mostrar que de fato isso ocorre. Por quê? Olha, aqui cada coeficiente do polinômio aqui está parado e o x está variando. Essa quantidade, quando o x aumenta ou vai para infinito, né, isso daqui vai para zero. Esse vai para zero, cada parcela disso daqui vai para zero. Então é razoável supor que essa soma toda aqui fique menor do que uma quantidade que não interfira aqui com o número 1, com a positividade, ou seja, somando isso com essa quantidade pequena, eu vou ainda ter uma coisa positiva, não importa se x é negativo ou x é positivo, tá? Contanto que seja grande, grande em módulo, né? Eu vou conseguir a positividade aqui. Vamos lá, vamos ver como é que faz isso na prática. Então eu vou pegar, por exemplo, x2, o máximo de todas essas quantidades, tá? Aqui vamos começar a fazer algumas continhas. Então, quando eu fizer a divisão do módulo de A2K sobre o x2, isso vai ser menor do que 4K vezes módulo de A2K, certo? Porque ele é maior do que o máximo, então 1 sobre ele é menor do que esse cara. Beleza? Isso dá 1 sobre 4K. Vou fazendo, e aí você vê que apareceu umas raízes aqui, né? Vamos fazer essa segunda só para você ir percebendo. Nessa daqui, eu tenho que o x2 ele é maior do que esse sujeito. Então, o quadrado dele também é maior do que, agora, esse cara sem o quadrado. Esse sujeito é elevado ao quadrado. Mas 1 sobre ele vai ser menor do que 1 sobre esse sujeito, tá? Usando propriedades de desigualdades para números positivos. De novo, eu tenho 1 sobre 4K e assim sucessivamente, tá? Aqui poderia caber uma ressalva de que, puxa, eventualmente estaria fazendo uma divisão por zero aqui, né? Bom, nesse caso não tem problema, a gente faz essa análise para todos os coeficientes não nulos, porque os coeficientes nulos também vão satisfazer essa desigualdade menor do que 1 sobre 4K, sem que a gente precisasse ter feito todo esse esforço, né? Então, eu posso dizer que esse argumento ele se aplica aos não nulos e para os nulos também ele funciona, então não cabe ficar, assim, batendo cabeça com isso não, isso é uma coisa simples, tá? Perfeito. Olha lá. Então, aquela quantidade que eu falei que eu ia controlar, olha só como é que ela fica. Então, o módulo do que está lá dentro fica entre 1 menos, aquele número fica entre 1 menos essas somas de 1 sobre 4K aqui, essas diferenças, né? Tem 2K delas, então 2K vezes elas. E aí você tem o resultado vai ser 1 menos meio, que é meio, pá, beleza. Então esse cara, ele está ali limitado por baixo pelo número meio. E, bom, agora temos 2K parcelas de valor 1 sobre 4K. Então, você somando tudo aí, vai dar meio, né?
Então, você tem 1 mais meio, 3 meios. Então, você tem que esse sujeito daqui, se você tomar o x2 suficientemente grande, e eu disse o quão grande ele deve ser, essa quantidade toda está entre meio e 3 meios. Portanto, positiva, o que não estraga o sinal. Né? Com isso, nós temos que o f de x2, ele é essa quantidade aqui, positiva, vezes meio positivo, dá positivo. Beleza? Bom, agora, e para o outro? E o sujeitinho lá, o x1? Para x1, eu pego um x1 menor do que 0, com menos x1 maior do que t. Quem que é o t, pessoal? Deixa eu ver se eu botei o nome aqui. T é essa quantidade aqui, tá? E aí a análise prossegue, né? Nos dando aqui agora uma desigualdade invertida, dado que esse cara é negativo. Então fica que f de x1 é menor do que x1 elevado a 2k mais 1 vezes meio, tá? Isso porque o x1 é negativo, que dá negativo, então, portanto, nós conseguimos os dois sujeitos de sinal trocado que pretendíamos obter, tá? Então tá aí, esse argumento é um pouco mais extenso, mas, por favor, dê uma lidinha nele, porque você pode usar coisas, já ir se acostumando a usar coisas desse tipo quando necessário, tá? Elas não são tão frequentes, então é bom treinar a cada oportunidade que surgir. Muito bem, falamos aí do teorema do valor intermediário, duas aplicações, né? Vamos falar de uma aplicação do teorema de Weierstrass. Aí, seguindo aquela filosofia de não abandonarmos o estudo de derivadas só porque estamos falando de limites e de funções contínuas, né? É bom que você já vai percebendo o papel de cada um em todo esse curso aí, tá? São bastante relacionados. Teorema de Rowley, muito bacana esse teorema. O que ele fala? Aqui você tem que uma função de um intervalo limitado fechado a b, que é contínua do intervalo todo, é derivável, assim, exceto possivelmente nas duas pontas. Se for derivado em a e b, não tem problema, mas eu não preciso disso. Então, derivável no intervalo aberto e que nos extremos do intervalo ela assume o valor zero. Então, esse resultado diz que há um C entre A e B, cuja derivada dá zero. Tá bom? O conteúdo está, assim, uma percepção intuitiva disso está aqui, ó, nesse desenho. Por quê? Você tem que A e B estão aqui numa mesma altura, vamos botar essa altura como sendo zero. Então, se você imagina que ao traçar o gráfico, existirá pontos que têm reta tangente horizontal. Reta tangente horizontal é o quê? Aquela que tem inclinação nula, mas a inclinação da reta tangente é a derivada. Então, você vai achar sujeitos cujas tangentes têm inclinação zero, que é justamente a derivada zero. Então, pode haver até mais do que um sujeito nessas condições, tá? O teorema garante a existência de pelo menos um. Antes de fazê-lo, eu preciso desse resultadozinho auxiliar, um resultado que não tem independência lá do teorema de Weierstrass. Se C é um ponto de máximo ou mínimo para F num intervalo, certo? Tem um intervalinho ali onde ele é o máximo ou o mínimo em torno dele, tá? Então, e F é derivável ali no ponto C, então a derivada da F no ponto C é zero. Olha, vamos fazer a prova do lema quando C é ponto de máximo. Você faça quando C é ponto de mínimo em algum intervalinho em torno dele, tá? Primeiro, se o delta está entre 0 e delta minúsculo, esse delta minúsculo mencionado aí no enunciado, você tem que f de c mais delta é menor ou igual a f de c, para todo delta aqui. Por quê? Você assumiu que ele é ponto de máximo, né? Então, tudo que está ali perto dele também é menor ou igual a f de c. Aí você faz a divisão faz essa diferença e a divisão por delta, você tem que esse quociente de Newton aqui é menor ou igual a zero. E aí você vai lembrar de um resultado que a gente viu lá para limites, que se você tem que uma função menor ou igual a uma certa quantidade fixa, no caso aqui zero, e que essa função aqui tem limite, o limite dela também ele também
respeita a mesma desigualdade. Ora, aplico aqui esse resultado, tem então que o limite de delta se aproximando de zero pela direita, desse quociente de Newton, é menor ou igual a zero. Perfeito? Bom, vamos para o limite à esquerda. Agora, de novo, tomando o delta nessas condições, lembro que o f de c é o máximo ali naquele intervalinho em torno de c. Faço a diferença, só que quando eu divido por delta, eu inverto a desigualdade. Por quê? Delta é negativo. Tá? E, novamente, usando essa propriedade de limite, eu tenho que vale essa desigualdade. Então, valem duas desigualdades aqui, esta e esta. Ora, mas como você sabe que esses dois limites são iguais, por que sabemos disso? Porque foi dito no enunciado que a f tem derivada no ponto C. Então, e além disso, né, um outro detalhe, ela é acessível, o C é acessível tanto pela direita quanto pela esquerda no domínio da minha função. Então você tem a igualdade desses limites, né? O limite existe na situação onde ele é acessível pela direita e pela esquerda, se somente C, os limites laterais existem e são iguais, tá? Mas o único número, então, assim você tem o quê? Um mesmo número que é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Quem que tem que ser esse número? Só pode ser o zero. Então, está feita a conclusão aí do lema. Esse lema, por si só, é bastante importante e nós vamos usar muitas vezes ele. Agora, vamos usar o lema e o teorema de Weierstrass para provar o teorema de Rode. Então, o primeiro caso, onde a f é identicamente nula no intervalo. Aí não tem o que fazer, você pega qualquer ponto, ele vai cumprir o que está sendo dito ali no enunciado, tá? Qualquer ponto C. Segundo caso, f não nula. Agora sim, o teorema de Weierstrass garante que f tem um ponto de mínimo e de máximo dentro do intervalo AB, incluindo os extremos, certo? Mas como f é não nula, você tem que ter que pelo menos o valor mínimo de f ou o valor máximo de f é diferente de zero. Por quê? Se os dois forem zero, a função, voltamos à escala do primeiro caso, que já eliminamos, então não estamos falando mais nele. Assim, você tem a situação que ou o ponto de mínimo está estritamente entre A e B, ou o ponto de máximo está estritamente entre A e B, tá certo? Por quê? Se isso aqui for diferente de zero, o cara não pode ser o A e não pode ser o B. Se esse daqui for diferente de zero, o cara não pode ser o A e não pode ser o B. Então você localizou ele bem ali entre A e B. Certo? Então segue do lema, né? Agora, por que segue do lema? O lema exige que a gente bota esse ponto num intervalinho aberto, tem à disposição um intervalo aberto ali em torno do ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Esse é um detalhe que é muito importante. Apareceu na demonstração lá do lema. Então a gente tem que a derivada no ponto de mínimo é zero ou a derivada no ponto de máximo é zero. E um deles é o que você chama do seu ponto C procurado ou citado no enunciado. Tá bom? Baita teorema. Ele é prelúdio, na verdade, para esse daqui, que é o teorema do valor médio, ou TVM. Se você tiver uma função, então, ou seja, o TVM é uma generalização daquele resultado. Mas aquele resultado é importante como etapa intermediária. Seja uma função no intervalo limitado fechado AB, que é contínuo em todo o intervalo, derivável apenas no interior dele, ou seja, sem os extremos. Então, existe um ponto C ali, entre A e B, cuja derivada é exatamente esse quociente de f de B menos f de A sobre B menos A, certo? Esse quociente aqui não é algo estranho. Vamos ver o que ele é num desenho, tá? O quociente, ele é simplesmente aquele quociente é simplesmente a inclinação dessa retinha aqui, tá certo? O enunciado diz o quê? Que você pode arrastar, né, essa retinha até encontrar uma tangente num ponto do gráfico, uma ou mais tangentes, certo? Então ela tem pelo menos uma reta paralela que é tangente ao gráfico da função, certo? Num ponto C, f de C. Esse é o conteúdo que também, se você fizer um desenho, você fala, legal, realmente é bastante razoável. A conclusão do teorema do valor médio. Bom, mas não vamos ficar só na conversa, né? Vamos fazer uma demonstração.
Aqui, vamos tomar essa função auxiliar aqui. G de x igual a f de x menos esse carinha daqui vezes x menos a, certo? Estou subtraindo uma retinha aqui, entre aspas. Bom, essa função ainda é contínua em AB, porque isso que nós fizemos a diferença também é contínua, né? Lembra operações, funções contínuas. Soma de funções contínuas, multiplicação por escalar também. Ela é derivável em AB, por quê? Você subtraiu dela uma função que é até melhor. Né? Essa daqui é derivável em tudo quanto é lugar aí. Se você quiser pegar x até para além do intervalo, ela vai estar sendo derivada, dado que é uma polinomial de grau 1. Né? E além de tudo, g de A é igual a g de B igual a zero. Isso eu peço que você faça, tá? O g de A aqui é rapidinho. Ó. Peraí. Esqueci um termozinho. Opa, nada demais. Tá? Menos f de A ali. Você vai fazer a apresentação sem estar surpresa. Então é f de x menos f de A menos esse camarada aqui, tá? Quando você botar x igual a A, você vai ter anulamento desse cara e aí vai ficar f de A menos f de A, tá? Corrigir aqui, beleza? Se você botar o g de B, acho que foi até bom ter feito, né? Se eu botar o g de B aqui, esse aqui vai dar b menos A, corta com esse, fica f de B menos f de A. Mas lá você tinha f de B menos f de A, e aqui um menos, você tem um anulamento, tá bom? Então tá, eu fiz a correção aí. Impressionante, sempre escapa alguma coisa. Tá? Então segue do teorema de Rowley, então essa G aí está nas condições do teorema de Rowley. E onde a G' de C é igual a zero, tá? Mas a G', embora aquela correção que eu fiz lá, né? De fato agora a G' é esse cara daqui. E você vê que dizer que isso é zero é equivalente a dizer que f' de C é f de B menos f de A sobre B menos A. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos usar bastante esses resultados aqui. E, por hora, o tema aqui de limites vai ficar dormente. Voltaremos com limites no infinito, limites de sequências, limites infinito, né? Mais ou menos infinito. Ali, depois de eu falar um pouquinho de outros tipos de funções, como logaritmo e exponencial, o que será feito em breve. Então, já depois dessa aula aqui, retornaremos a derivadas e os temas relacionados.